Olá, uma boa tarde para você que está sempre conosco de segunda a sexta, não é? Conferindo e acompanhando os debates, as discussões, as entrevistas, não é? E os temas importantes relacionados à Baixada Santista e o Brasil, que a gente coloca em destaque sempre a partir da 1h30 da tarde aqui no nosso painel regional. Lembrando a você, sempre uma reprise de segunda a sexta, não é? E agora no nosso horário normal, nosso horário habitual, às 20 horas, às 8 da noite, porque terminou, como você sabe, não é? O horário obrigatório, horário eleitoral em televisão e nas rádios também, não é? Com o fim do segundo turno da eleição de ontem, a vitória e a reeleição de Dilma Rousseff para mais 4 anos à frente da presidência da República. Vamos discutir e vamos debater muito esse assunto, esse tema, claro, é a pauta do dia, a pauta do momento, não é? O que esperar do Brasil dividido, não é? Com uma eleição tão apertada, 140 milhões de eleitores, 3 milhões e 400 mil votos de diferença. Realmente foi cabeça a cabeça, como já apontavam os principais institutos, especialmente, não é, o Instituto Datafolha, que foi quase cirúrgico, né? Falhou só na pesquisa do último sábado, no que diz respeito ao estado de Minas Gerais, onde o Datafolha apontava a vitória de Aécio Neves, e foi justamente em Minas Gerais que se deu o resultado positivo para a presidente Dilma Rousseff. 3014-5281, sempre livre e à vontade para você participar com a gente, com a sua opinião, com a sua crítica e com a sua pergunta aqui aos nossos convidados. facebook.com/painel regional TV, o nosso espaço pelas redes sociais para você interagir conosco, não é? Sempre na abertura do nosso painel regional, destaque para os nossos parceiros do dia a dia, não é? Como não poderia deixar de ser, evidentemente, a capa do DL, Diário do Litoral, traz aqui a vitória da presidente Dilma Rousseff com 51,6%. Dilma conclama união pelo futuro do Brasil. Eu vou passar aqui a minha bancada à esquerda, onde já está posicionado o nosso Heraldo José, um exemplar aqui do Diário do Litoral, e aqui à minha direita, o Dr. Francisco Pacilo, também já posicionado aqui, recebe um exemplar do DL, o Diário do Litoral, né? Lembrando mais uma vez, 3014-5281, você participa com a gente, facebook.com/painel regional TV. Além disso, estamos sempre ao vivo, não é? E online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional, confere a gente em tempo real. E depois do Painel Regional encerrado, ele vai para o YouTube, você, claro, revê os trechos que julgar mais interessantes. E também, sempre lembrando, uma edição do Painel Regional acontece aos sábados, às 3 da tarde, e aos domingos, às 17 horas, 5 da tarde. Alô, Heraldo José, boa tarde para você. Tudo bem, Heraldo? Boa tarde, Boturão, boa tarde, doutor Pacilo, a Ione, você de casa que nos assiste. Estamos aí, né? Iniciando aí uma nova etapa, um novo ciclo para o Brasil. Doutor Francisco Pacilo, nosso comentarista habitual aqui do Painel Regional, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Pacilo? Bem, Boturão, Heraldo, Ione, telespectadores. Uma satisfação estar novamente aqui nesta bancada e discutindo esse assunto candente aí, que é a reeleição da Dilma Rousseff para comandar uma vez mais o Brasil. Tem muita coisa para falar. Muita coisa para discutir, para debater, né? Apresentando aqui a Ione Furukawa, companheira jornalista, que antenada com os nossos telespectadores, com o pessoal que está entrando em contato com a gente via telefone, via redes sociais e também com as matérias que a gente vai veicular na sequência do programa. Tudo bem, Ione? Tudo bem, Boturão. Olá, boa tarde, convidados. Boa tarde para você de casa. Hoje, como é a pauta do momento, eu tenho uma entrevista, né, com o vice-presidente reeleito, Michel Temer, junto com a Dilma Rousseff. E também, nosso Facebook já está logado para você aí de casa que quiser participar, junto com o nosso telefone também. Muito bem. Daqui a pouquinho você vai acompanhar, vai ouvir a palavra de Michel Temer, o que ele pensa para os próximos anos, né, o futuro do país daqui para frente. Vivemos um momento bastante complicado, não é? A questão da economia, o crescimento muito baixo, a inflação voltando, e isso que foi colocado há pouco aqui, o país realmente dividido, né? 51,6% para Dilma Rousseff e 48,4% para 4% para Aécio Neves, 3 milhões e 400 mil votos, realmente uma diferença muito pequena, mas que leva Dilma à reeleição, né? A manter-se no poder por mais 4 anos. Meu caro Pacilo, qual é a avaliação que a gente pode fazer a respeito disso? Como é que acompanhou aí essa definição nesse pleito democrático de ontem? Eu acompanhei, como todo eleitor, né, tenso, esperando o resultado final. Para mim foi decepcionante. Eu gostaria que houvesse uma mudança, né? Seria salutar. É uma proposta de não reeleição, uma coisa na qual acredito.
acredito no que o Joaquim Barbosa falou, né, que a reeleição é a mãe da corrupção. E não acredito nesse discurso de união. Eu acho que o país está dividido, sim. Eu vi aqui no mapa da Folha de São Paulo, né, vermelho norte e o sul azul, né? Nós vamos continuar trabalhando para pagar esse assistencialismo. Eu acho que assistencialismo não resolve o problema do brasileiro, seja ele do norte ou do sul, né? O assistencialismo mantém esse voto de cabresto, isso está muito claro neste mapa, né? Eu acho que as pessoas têm que ter oportunidades, não receber migalhas, e isto cria essa situação. A diferença é muito pequena e nós temos que fazer uma reflexão, assim como a própria presidenta tem que fazer. Eu vejo uma contradição no discurso, né, de diálogo, sendo que com o presidente da República eu faço o mesmo gesto que o Genuíno, o Zé Dirceu fazem, né, e que o Estado Islâmico também costuma fazer. Quer dizer, isso é muito ruim, não é gesto de presidente da República levantar o punho cerrado. Fico muito preocupado com isto. Fico preocupado com as manifestações que houveram antes das eleições, né? Jogando lixo num veículo de comunicação. O PT tem uma ideia de controlar os meios de comunicação, isso é ruim, né? Então, eu acho que a gente tem que refletir bastante. Vejo que para o Aécio houve uma vitória, porque ele enfrentou uma máquina azeitada, né? E quando se falou na propaganda eleitoral foi de guerra mesmo, foi de divisão. Então, isto, depois de ganho, dizer que é o diálogo, eu não acredito nisso. Eu acho que isso é um discurso, né, feito no momento pós-eleitoral, e acredito que vai manter essa diferença sim. E por isso nós temos que ficar vigilantes. Muito bem. Mantovani Calejão, também conosco aqui a bancada à esquerda, ao lado do Heraldo José. Tudo bem, Mantô? Prazer recebê-lo aqui no painel mais uma vez. Boa tarde. Boa. Se olhar para a câmera fica melhor, hein? Eu olhar para a Câmara. Para a Câmara? Para a Câmara? Ou para a câmera? Para a Câmara. Para a câmera. Não, para olhar para a Câmara eu não olho mais. Para a Câmara eu não olho mais. Cansou, né? Chega. Cansou? Antes de mais nada, eu acho que o importante hoje é falar de amor. Não tem esse negócio mais, esquece. Vamos começar, se me permitam. Dá uma olhada aqui, eu não sei como é que faz isso aqui, eu não entendo disso. Tem que fazer assim, né? Isso. Vê lá. Passa aqui pra mim. Aqui tem um moço aqui que é bom nessas coisas. O que é isso aqui? Deixa eu ver o que é isso aqui. O que é isso? É aquele cachorrinho que sumiu. Essa câmera aqui? A moça é uma médica, ela está desesperada por causa do filho dela. É um cachorro branco. O cachorro é branquinho? Dela, eu acho um absurdo, é um crime. Levarem um cachorro é a mesma coisa que levar um ente querido de casa, da família, bola. Roubaram o cachorrinho? Roubaram o cachorro. Ela está sofrendo, as crianças chorando. É isso. Enquanto O pai também chora. Gente, o que foi? Eu falei o que dava quanto, hein? Quanto foi, hein, filha? 51. 51? Junto comigo, nós ganhamos. Nós dois, né? Falamos que dava 51%. Tá bom ainda, hein, Mantovani? Não, sabe o que é isso? Espiritismo. Não. É bate na mesa, em mesa branca. Tá aí, 51%. Você conheceu o eleitor. Gente, meu avô, Eu vou pegar o jornal, mas acho que não foi isso. o meu avô falava para mim, eu era pequenininho, vai ver já quanto tempo faz, hein? Eu era criança. Ele dizia, era sábio, hein? Era sábio. Meu avô era sábio. Falou que quem ia ganhar não vai. Eu não sei quem era o outro que falava isso, eu não sei se era o Oswaldo, eu não lembro quem. Eu não lembro qual o político que dizia uma bela lona, com boas amarras, faça um circo.
Só o circo? Distribua! Distribua! Pensou que eu fosse falar em Bolsa Comida? Não, não é não. Distribua ingresso de futebol. Jogo de futebol. E depois, então, dê algumas cestas básicas. Pão e circo, é isso? Pão e circo. Mas o meu avô não falava pão e circo. Meu avô dizia comida, circo e ingresso para jogo de futebol. Que você consegue tudo o que quiser na vida, filho. Eu achava, esse cara é louco. Esse cara é doido. Eu me meti na política. Passou a fazer isso. E eu não passei a fazer isso, não. Eu só fiz uma coisa. Dava caixão. As outras duas eu não fiz porque não dava, era muito cara. Caixão você dava, né? Caixão eu dava. Caixão eu dava. E olha, eu pagava caixão que não ia acabar mais, hein? A quantidade de defunto que eu banquei. Mas Os banqueiros pagam o jogo de bicho e eu banquei defunto. defunto não dá voto, doutor. Defunto não dá voto, mas a família retribui, sente. né? E depois tem outra, você vai no enterro, abraça, Tem muita gente, né? tem muita gente, as pessoas olham. Político bacana, se caridoso, né? Esse político é maravilhoso. Esse não rouba, esse dá pro povo. Aqui do Deixa a nosso gente lado. boa. E a gente está sempre junto com o povo. Agora, Mantovani, você já foi É a testemunha? resposta. Você já foi testemunha aí ocular da história, por exemplo, aqui em Santos, várias vezes você acompanhou eleições em que a cidade rachava mesmo, né, para valer, né? E você, na Câmara, acompanhava lá a oposição forte, coisa que não existe mais nos últimos anos, né? O governo Beto Mansour acho que foi o último que enfrentou aí uma oposição ferrenha, forte, enfim, aqui na cidade. E agora a gente tem esse quadro aqui que o Pacilo ressaltou, né? Metade do Brasil, praticamente da Bahia para cima, votou na Dilma Rousseff, reelegeu a presidente, e metade para baixo votou em Aécio Neves. Vai fazer com que ela dê uma mudada. É isso que eu quero ouvir. O que você acha? Ela tem que começar a dar um pouquinho de cesta básica para Pra cá. cá também, né? É. Mas cá não precisa. Aí melhora. Não precisa sim. Uma cesta básica diferenciada. Não é aquela da Roca, que a Roca acabou, não vende mais. Fechou a firma. Então, não é aquela lá, é uma outra cesta básica que precisa dar. Ela tem que pensar agora, realmente, em diálogo, conversar bastante. Pacilo diz que não acredita. Eu quero dizer a você, Pacilo, ó, a coisa mais correta que existe, a coisa mais importante que existe na política é conversar. Você conversando, você acerta todos os pingos em todos os is. Conversar. Não importa que seja o PT, não importa se for o PSDB, precisa realmente o diálogo. Você tem que dizer o que você sente, você tem que dizer o que você quer para o teu povo, para você. Mantovani, acho que ela teria que ter sido um pouquinho mais humilde e hoje o número de votos, né, a diferença que foi tão pequena hoje, esse é o imperativo. Ela talvez nem queira fazer isso, mas ela é obrigada a fazer isso. Então ela, de uma certa maneira, até hipocritamente, olha, agora eu sou do diálogo. Mas não mostrou isto antes das eleições, durante o governo e durante a propaganda eleitoral. Né? Mas o foi uma Aécio guerra. fez a mesma coisa. Não fez. O Aécio passou a mão no telefone 15 minutos depois e, rapaz, parabéns, felicidade, estou às ordens. Quer dizer que para o lado vale, para o outro lado não vale? Não vale. Então não é que ela queira. Não é que ela queira. É uma necessidade. É uma necessidade do país. Não é uma vontade dela. Agora eu. E ela fala muito na primeira pessoa do singular. Tá certo. Eu vou fazer, eu Tá quero certo. diálogo. O povo brasileiro. Eu não vou fazer nada por ela, Bola. É dela mesmo que tem que fazer. Porque se ela não for ela, ninguém vai pôr a mão no fogo. Ninguém. Coitada dela. Pacilo, pelo amor de Deus, perde um pouco de tempo. Coitada, mandou. Vá à Câmara, vá à Prefeitura, vai ver o que o Paulinho passa lá. Mesmo dizendo que ele está numa boa, que tem a Câmara inteira na mão dele, mesmo dizendo isso, o cara sofre pacas. É muita coisa. Então você me explica, o cara A sofre, olha, responsabilidade é grande sofre, demais. todo mundo sofre. O Sarney ficou 60 anos sofrendo.
Tem na Câmara, tem gente que sofre há 20 anos. Tem gente que sofre há 18. Todo mundo sofre, então são sadomasoquistas. Olha, que o país está dividido. Todo mundo quer ser reeleição. Sofre, eu estou falando executivo. Mas Mantovani. tá lá. Executivo. O executivo sofre. Sofre, mas Ele todo mundo é quer... massacrado, ele é mordido, ele é sugado, ele é tudo. Olha, porque ele deixa, olha só, não Ele vou nem deixa falar, coisa não vou falar de nenhuma, PT, rapaz. vamos falar do Se não Alckmin. deixar- Vamos falar do Alckmin. Começou com o Mário Covas, não sei o que lá, sugado, esmagado, o picolé de chuchu, segundo o Macaco Simão, mas ele quis a reeleição. Aí na seca, sem água, sem nada, todo mundo fala, ele quis a reeleição, um baita de um problema. Mas ele quer continuar com o problema. Como é que era o picolé? O nome do Ô, picolé? Geraldo, pois não. Não, eu quero dizer o seguinte... Voltar para a reeleição da presidente. Essa questão da reeleição, que o país está dividido, Mantovani, não resta a menor dúvida. São só 3.460.000 votos e Não é nada, 460 mil 140 milhões de e habitantes. 3 de votos. eleitores. Quer dizer, isso realmente é muito representativo. E a Dilma realmente não convence quando ela acena com esse discurso de união, porque no discurso dela ela fala em união, mas em nenhuma vez, em nenhum momento falou o nome do seu concorrente, do seu opositor nas urnas, Mantovani. muito bem Então fica lembrado. difícil. Ela Fica difícil ela acreditar. passou 4 meses tomando porrada. Pois, mas terminou a eleição, Ela ele não vai- pegou o telefone, não ligou para ela? Ligou. Isso Tomando e batendo Não é um, Ponto, não é um acabou, gesto. acabou. Mas não é um gesto de cortesia política. É, Então, quem quer união, chama o outro para conversar. Afinal de contas, ele teve 51 milhões de votos. 50% dos Chama votos. para conversar para quê? Então, ela vai governar então Pra só quê? para quem votou nela? Pra quê? É isso? Para quê? Não, Então, é isso que você quer dizer. Eu quero dizer... Se não chama para conversar, pronto, esquece os demais que Olha, não votaram eu nela. posso estar errado, pelo amor de Deus. Bandido nenhum, nenhum vai voltar para conversar, acariciar, pedir desculpa, sem dizer, eu quero. Você conhece isso? Eu quero. Tem nego que... Você fez uma pregação pelo diálogo agora há pouco. Olha aqui, mas não, o diálogo sem pagar. Então. O diálogo sem Ah, pagar. bom, então tudo é pago lá. 90% é pago. Ah, bom, então. Aqui, ó, tô pondo a mão no teu braço. Sabe o que é isso? Essa é a postura de quem chega perto de ti e quer. Ele pega aqui e puxa. Te tira o pelo todinho aqui do braço. Tu perde o Rasga o pelo. paletó primeiro. Não, então não É, tem solução. Pela política não tem solução mais. Se todo mundo quer ser um cascalho lá. Não é bem um cascalho. Que é um pouco de água. Água. Tá faltando sede. água realmente, viu? É tá sede, A água tá tem faltando sede. mesmo, viu? Tem Água tá- sede. Mas isso aí é uma necessidade básica, hein, Mantovani? Tem sede. Político nenhum É. Quer esmagar o oponente. quer esmagar. Esse papo é furado. Então, conversa Então, de diálogo água também é furada. furado, viu? Não Diálogo- convence. não. Quando parte de uma pessoa que tem 4 anos de presidência da República, Bom, agora tem já 16 tá mais. certo. Tem mais 16, tem mais 12, eu não Agora? sei o que tem. Eu sei que tem mais 4. Esta pessoa ela pode se desarmar e pedir, olha, toma aqui agora, vamos conversar, vamos olhar as coisas com outros olhos. Agora, quem apanha, quem toma uma porrada, Não esquece. não esquece e não vai querer dar nada. Ah, mas Vai querer tomar. um estadista tem que esquecer, não pode. Ela tem que pensar no conjunto de país, é brasileiros, verdade. pô. E agora eu fico até preocupado. Se alguém põe a mão no braço, é alguma coisa, Tá peludo eu fico seu preocupado quando dá um abraço. É verdade. Quando dá um abraço é pior ainda. Não é É assim. pior ainda. Olha, Bom, ô Mantovani, nós temos as informações aqui da pagar. economia, né? Já mais de 12% de queda nas ações da Petrobras, a Bovespa cai 4,2%, o dólar sobe agora para 2,53, né? O Pacífico está bem informado com relação a esse tema. O dólar estava quanto na sexta-feira, você lembra? Estava 2,40. 2,40 e pouco. E já tinha subido, Já né? tinha subido. Em razão da expectativa. 2,53. E a presidente Dilma, ou o Partido dos Trabalhadores, acena aí com a possibilidade de um banqueiro assumir o Ministério da Fazenda. Eu não sei se isso é possível, né? O presidente do
Bradesco, né, estaria sendo, sendo convencido a assumir o Ministério da Fazenda. Não sei se há uma possibilidade, né? Seria algo parecido com o que fez o presidente Lula no primeiro mandato, que foi buscar o Meirelles, que era eleito deputado federal pelo PSDB de Goiás, né? E era presidente do desfiliou, Citibank. abriu mão do mandato de deputado federal e assumiu a presidência do Banco Central, na verdade, né? Olha, eu acho curiosíssimo, se eles estavam tão incomodados com a NECA Setúbal, que estava junto com a Marina, e o problema era dos banqueiros, na propaganda, olha, o banqueiro vai tirar tudo da mesa. De repente eu vou chamar o presidente de um dos maiores bancos privados do país para tomar conta da Fazenda Nacional. Isso é o PT, é um poço de contradição, né? É inadmissível que se tenha essa postura. Inclusive, se é um banqueiro e se eu falei que esse banqueiro ia acabar com toda a ceia do povo brasileiro, eu vou trazer exatamente o banqueiro. Mas isso é normal, como você bem lembrou, viu, Boturão? Essas contradições aí, porque a manutenção no poder acima de qualquer coisa. O Lula trouxe o Meirelles, né? Ela está trazendo o Trabuco. Não se sabe ainda se ele Não, em princípio isso, é o comentário, pode ser até que não aceite, porque tenho certeza que ele tem uma postura ortodoxa, né? E não vai querer colocar, né, nesta economia de Estado aí, que é muito mais preocupada não com o resultado, mas com a benemerência, do que o crescimento, a divisão do resultado do crescimento, né? O sistema econômico capitalista, ele pretende produzir, crescer e distribuir de acordo com a sua capacidade, meritocracia, etc. Não simplesmente dando ração, né? Muito bem. Né? Lembrando aqui que o Rotary Clube Santos Noroeste, não é, meu caro Heraldo? E o Centro Comunitário Marechal Arthur Costa e Silva estão convidando para uma palestra. Administre seu dinheiro. Olha, um bom momento, hein? Administre seu dinheiro de forma consciente. Vai ser proferida pela professora do SESI, Leila Correia de Souza. Acontece no próximo dia 28, que é amanhã, né? Exatamente amanhã, às 7h30 da noite, lá no Centro Comunitário Arthur Costa e Silva, rua Valdemar Nochese, é isso? Isso. Número 7, no bairro Castelo. Então, amanhã, 7h30 da noite, lá na rua Valdemar Nochese, número 7, no bairro Castelo, a palestra da professora do SESI, Leila Correia de Souza, promoção aqui do Rotary Clube Santos Noroeste, aqui do Heraldo José, e o Centro Comunitário Marechal Arthur Costa e Silva. Lembrando ainda uma mensagem importante, os estabelecimentos aqui de Santos que comercializam alimentos, como restaurantes, bares e lanchonetes, devem disponibilizar sachês de álcool gel para os seus clientes. O projeto que previa essa medida foi aprovado no Legislativo e sancionado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, aqui de Santos. A medida está em vigor e a fiscalização a cargo da Seção de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta, este é o segundo bloco aqui do nosso painel regional, não é? Bancada aqui à minha esquerda, o Heraldo José, o nosso Mantovani Calejon, e aqui à minha direita o nosso Dr. Francisco Pacilo e a Ione Furukawa. O telefone segue aberto aí, o 3014-5281, e você participa também pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV. Temos uma matéria aí importante agora, especialmente depois do resultado de ontem, né, Ione? É isso mesmo. Nosso repórter cidadão, Cristiano Silva, entrevistou Michel Temer quando ele veio a Santos na última sexta-feira, perguntando, né, sobre as propostas do futuro governo da Dilma, que foi reeleita. Vamos ver. Bem, Boturão, estamos aqui na Praça Visconde de Mauá, agora de maneira exclusiva, com o vice-presidente da República do Brasil, Michel Temer. Doutor, quais são os grandes desafios do próximo presidente para pilotar o Brasil no crescimento? Olha, é continuar a fazer aquilo que está dando certo. Ou seja, os planos de governo foram todos aprovados pela população. As últimas pesquisas estão revelando exatamente isso. E a reeleição, ela visa precisamente a reeleger planos de governo que deram certo. Não é apenas a pessoa, mas os planos que deram certo. E quando os planos de governo dão certo, você vai aprimorando esses planos de governo, aperfeiçoando esses planos de governo para o próximo mandato, que é o que vai acontecer no nosso próximo mandato. Doutor, o vereador Banha vem lutando
incessantemente contra as injustiças aqui na cidade de Santos. O PMDB vai continuar como um partido de vanguarda na luta contra as injustiças e um partido a favor da democracia? Sem dúvida alguma. Aliás, o PMDB é o partido do movimento democrático brasileiro. É o partido da democracia. Foi quem instaurou a democracia no nosso país. E agora, mais do que nunca, é também quem ajuda a preservar a democracia no país. Nós vamos continuar nessa mesma trilha. É isso aí, Boturão. Agora foi exclusivo com o vice-presidente da República, Michel Temer. Imagens, Marcos Guerreiro. Eu, repórter cidadão para o painel regional. É com você. Legal. Aí a participação do nosso repórter cidadão, não é, com o vice-presidente reeleito na chapa de Dilma Rousseff. Michel Temer segue na vice-presidência por mais 4 anos e ele vem dizendo, não é, que o objetivo dele é formar dentro do PMDB quadros importantes que possam vir a disputar a sucessão da presidente Dilma Rousseff. Quem sabe ele mesmo. Exatamente. É isso, Heraldo? Eu acredito que sim. A luta do Temer é exatamente essa, né? Tanto, alguma coisa curiosa, você viu ali petistas e PMDBistas juntos, né? Lado a lado, né? Banha, Marcos de Rossi, Constantino, Adilson e o vereador Evaldo, né? 5 vereadores ali, 3 do PMDB, 2 do PT, a Aliança Nacional, né? E uma prefeita, né? E a prefeita A Thelma Antonieta. também estava lá, não apareceu, mas estava lá. É. Bom, Thelma de Souza que não se reelegeu, agora veremos, né, o que acontecerá com Thelma nesse segundo Vai mandato ser vereadora novamente, de né? Dilma Rousseff. Olha, da outra vez que ela perdeu o mandato de deputada federal, ficou a pão e água, viu, Mantovani? Você lembra, né? Não conseguiu cargo nenhum no governo. Conseguiu porque ela já Presidente tinha Lula. algumas coisas, tinha coisa. Ela tinha outros cargos, pô, não força, vai. Me faz falar, vai. Agora, fala aí, Esse negócio aí, ó, me cansa, coitadinha, balalá. Não é bem assim, não é bem assim, não. Mantovani, eu concordo com o Mantovani, viu? Eu concordo com o Mantovani. Pô, perder a eleição, vai usar a profissão que tem. Porque a coitadinha agora tem que colocar num cargo ali, etc. Eu acho que política não é profissão. Política é uma dedicação, Mas espera um pouquinho, uma contribuição. Ela não pediu cargo para ninguém, gente. Não sei, estão falando aí, mas todo mundo penalizado, perdeu a eleição. Paciência. Faz parte do processo. Eu quando deixo a minha atividade profissional e vou me candidatar. Vai pegar 20 mil votos novamente. Não pode fiz ser. uma Uma desgraça em cima de Então, todo não mundo e acabou. vamos falar só, não vamos falar só da, não vamos falar da Thelma, vamos falar do político em geral. O cara fica 20 anos na política, sai, pô, coitadinho. É verdade, Né? isso aí. Quantos abraços que ele já razão. deu, quantas pegadas que ele deu no braço. Ele já se estufou. Então Deram precisa... nele. Mas Deram nele. mas ele deu também. Deu nada, É uma relação Quando de o Mantovani troca. saiu, você também falou, coitado, não se reelegeu. Não, eu acho que ele falou, já está E bem. agora? Mantovani agora vai ser um comentarista. não Ele vai ser vai, nada. ele com a experiência e com a vivência histórica que ele teve. Ele viveu muito tempo quero no ventre tomar da conta do besta. meu cachorrinho. Ele acertou, inclusive, o resultado da eleição. Está de parabéns. E isso é uma experiência Isso é um que tem que sintoma ser de que ele vai repassada. voltar às urnas, viu, meu Jogo do amigo? bicho. Não, eu acho que Não. não, ele não volta mais. Não volta. Ele vai ser coordenador, que eu acho que é melhor, ficar na sombra. Ione Furukawa, perguntas chegando aí de telespectadores, Se fizerem um internautas? emprego, eu vou. Pois não. Tem uma perguntinha, mas Me dá antes um da emprego. pergunta, vou falar um dado importante. Aqui na Baixada Santista foram 5,64% de abstenções, o que equivale a 293.689 eleitores que deixaram de opinar, de um total de aproximadamente 1.300.000 Não é eleitores. brincadeira. E agora a pergunta. O Wilson do Campo Grande pergunta: no segundo turno, 30 milhões de eleitores deixaram de votar. O que a bancada acha dessa abstenção? E aí, Heraldo? Vergonhoso. Você que acompanhou aí Olha, N vezes as coberturas eleitorais. eu acho que boa parte é porque realmente não tinham nenhuma afinidade com nenhum dos candidatos, com nenhum dos postulantes. Então, para evitar ter que optar por aquele que não confia, que não apoia, que não compra aquela proposta, o sujeito prefere não votar. E outros por uma série por algumas dificuldades momentâneas, ou está fora do seu domicílio eleitoral, ou está adoentado, enfim, coisas que o valem. Mas a grande maioria entendo que realmente não tinha nenhuma afinidade com os postulantes. Mantovani, o que você acha? É natural isso mesmo? Natural é, mas é lamentável. É lamentável. Dá para lamentar. Isso aí definia a eleição de outro jeito.
Mas vai votar em quem não confia? Quem não gosta? Não é que não confie. Não comprou a ideia, ué. O problema todinho é um negócio grande, é uma bolha que pegou, e essas pessoas se enfiaram dentro da bolha. Enfiaram dentro da bolha, não tem mais, perde a vontade. O duro sabe o que é? Não é o político. O eleitor perdeu a vontade. Você viu aquelas pessoas de idade? Não, eu quero ficar até o último dia da minha vida. Eu quero estar presente nessas solenidades, nesses atos, porque eu quero decidir. Quer decidir nada. Não foi votar, Você foi votar, ué? Se ele for votar, ele quer decidir, cara. Quer nada. Vai votar por quê? Não tinha nada a fazer? Foi lá e votou? Porque realmente não O tem número o que fazer. o número é muito pequeno, Mantovani. Tem. O velho, o idoso não tem mais o que fazer. Como não? Ele quer decidir, Não tem mais pô. o que fazer, pô. Que é isso? Ô, Pacilo, além dessa questão que envolve aí a abstenção, o Heraldo me passa aqui um exemplar do Estadão, né, do último sábado, onde vem aqui uma matéria que nos interessa diretamente, né? E o título aqui da matéria é exatamente: com PT ao PSDB, a Secretaria de Portos deve acabar, né? A pasta está sendo mal avaliada, tanto pelo governo quanto pela oposição. Lembrando que ela foi criada em 2007, é isso, né? 2007, com o status de secretário, de ministério, enfim, né? E com essas alterações, com essas mudanças na nova legislação portuária, aí, ela praticamente, o secretário ou o ocupante da pasta virou uma rainha da Inglaterra e não manda praticamente nada, né? Como é que você vê isso aí? Boturão, eu vejo com bastante preocupação, porque eu tenho uma visão contrária. Eu acho e eu entendo que a pasta, como um segmento específico de uma área tão importante, né, na matriz brasileira de transporte, de intermediação de carga, etc., ela deve continuar assim. Eu acho que esta questão de você colocar tudo num bolo, no Ministério Único, e sem uma definição clara e objetiva, que acontece quando o volume é muito grande, eu vejo que quando você especifica como é a Secretaria Especial de Portos, por mim poderia ser até um Ministério de Portos, ou ela com Secretaria e status de Ministério, porque vai tratar de um assunto específico, importante. Só aqui no Porto de Santos, né, 25% da produção nacional passa por aqui. Então não adianta você colocar isso de uma maneira genérica, né? Era do Ministério dos Transportes, já foi do Departamento Nacional de Portos, Aeroportos e Vias Navegáveis. Eu discordo bastante, eu acho que tem que ser, inclusive, ampliada o poder da Secretaria, né? Eu acho que tem que descentralizar um pouco essa questão do porto e ter uma visão a respeito das próprias companhias, do próprio governo, que é o maior acionista das companhias portuárias, que ele dilua um pouco essa sua participação, que ponha em bolsa as ações do setor, né, para que isto amplie a participação. Porto é muito importante, porto é fundamental. Então, tirar a Secretaria dos Portos ou vinculá-la a um partido, né, porque alguém, um deputado, a idealizou, eu acho que ela demonstrou ao longo desse tempo todo que existiu um trabalho de organização, um trabalho de fiscalização. Basta ver aí os terminais que foram arrendados, né? Os investimentos que foram feitos aqui em Santos, Embraport, Brasil Terminal e etc., e outros mais, né? Ampliação do Santos Brasil, a Libra Terminais. Quer dizer, eu vejo assim que não é hora de se mexer naquilo que está funcionando. A única crítica que eu tenho é que precisa ter um pouquinho mais de flexibilidade em relação aos portos diretamente. Só isto, porque a secretaria, queira ou não, está funcionando. E dizer que ela precisa estar no Ministério de Infraestrutura, Ministério de Transportes, não. Se você tiver claramente os objetivos, os projetos da Secretaria dos Portos, ele interage com qualquer outro ministério. Então, bom, a verdade é que nós perdemos completamente a chance de ter autonomia aqui, de decisão
do que deve acontecer no Porto, o que não deve aqui no município. Né? Mas aí foi a lei, né? O governo dá tanta importância para os portos que nomeia pessoas que não são da área. Esse presidente hoje da Codesp, que é do setor bancário. É do setor bancário? Agora, veio do Banco do Brasil, se eu não me engano? Veio. É agora, isso? olha, Tem alguma afinidade com o Porto, com o mercado exterior, com logística, enfim? Agora também não adianta muito, né? A Codesp não manda mais nada, né? Não, ela perdeu muito a sua autonomia. Mas, Heraldo, eu vejo o seguinte, que você pode, inclusive, colocar... nós vivemos no sistema econômico capitalista. Eu acho que alguém que tenha noção, né, de capital, de aplicação, de investimento, de projeto, de acompanhamento de projetos, de cobrança desses projetos, você especificamente não precisa ser um expert na área. Você pode fazer um acompanhamento, você ter uma diretoria capacitada, aproveitando os quadros técnicos da companhia, né? Então, esta questão ela não precisa estar limitada. O que não precisa e que não pode e que não deve é uma ingerência política. Olha, determinado traçado, por exemplo, do túnel, por uma ingerência política ele vai ter um determinado limite, um determinado caminho, aquele traçado. E é diferente. Então eu vejo que a partir do momento que você tem alguém que tem um conhecimento, né, eu não posso indicar alguém que não tenha currículo, que não tenha trato com projetos, que seja eminentemente um cumpridor de ordens superiores, né, ou um cumpridor de metas políticas, tem que ser alguém que tenha conhecimento. E principalmente a receita que nós temos aqui no Porto, que gera para o Estado, que gera para o município, que gera para a União, tem que ser muito bem controlada por alguém que tenha esse conhecimento. Eu não tenho que ser exatamente aquela pessoa que entende exclusivamente de Porto. Eu tenho que ter uma noção geral, né, de administração e de aplicação desse capital, desse investimento. Uma vez que nós tivemos verbas que vieram de Brasília e que não foram utilizadas por outros presidentes. Então, aliás, foi denunciado aqui no painel regional, né? 1 bilhão e tantos milhões, né? E depois confirmado pelo ex-presidente Renato Barco que o dinheiro batia no cofre, por falta de projetos, voltava para o Tesouro Nacional. Então, eu acho que tem que ser alguém... Nos últimos anos, à exceção do Barco, todos eram estrangeiros. Todos de fora. Não é? Então, quando o Pacílio fala que não deve ter ingerência política, eu acho que deve ter, sim. Deve ter ingerência dos políticos aqui da região, porque devem dizer aquilo que é importante para nós. Não pode uma diretoria da Codesp ser divorciada da cidade, da região. Mas com essa mexida que fizeram na legislação, acabou isso agora. Não, ainda tem. Vamos para o rápido intervalo, então, e a gente já volta com o painel regional em instantes. Estamos voltando, este é o terceiro, não é, e último bloco do nosso painel regional, nesta edição, aqui com o Heraldo e com o Mantovani aqui à minha esquerda, tá certo? Aí estão eles. E aqui ao meu lado direito, o nosso Francisco Pacílio e a Ione Furukawa, já com as perguntas e as participações importantes dos telespectadores na nossa sequência aqui. Só queria destacar mais uma vez, já disse ontem na transmissão aqui do programa especial da Casa, da TV Santa Cecília, né, que lamentavelmente, mais uma vez, né, a festa da democracia foi transformada no velório democrático, né? Porque as pessoas andavam na rua no mais absoluto silêncio, você não via um boné, uma faixa, uma camiseta, você não via banner, você não via bandeira, você não via coisa nenhuma de candidato nenhum, nem falatório, as pessoas nem comentavam o que estava acontecendo. Para piorar, ainda caiu uma garoa, né? Uma chuvinha aqui, na hora que eu fui votar, aí que o bicho pegou de vez, né? O pessoal entrava meio que escondido nas sessões, votava, saía direto e ia embora, e ninguém falava nada, dizia nada, comentava nada. Eu não sei, mas eu acho que estão entristecendo, viu, Mantovani? Entristecendo completamente o processo democrático. O Heraldo mostra exatamente isso aqui, nas ruas vazias, silêncio absoluto na cidade, enfim, não sei. A Justiça Eleitoral acho que criou aí uma forma de se fazer, daqui a pouco, uma eleição secreta, viu, Mantovani? Você vota escondido, sai todo de preto, todo mundo de preto andando pelas ruas. Também né? É secreto? O candidato também não aparece. Eu não sei o que acontece, viu, Manto? Não era bonita a guerra de... as bandeiras tremulando? A festa, né? A festa. Olha, eu falei isso sexta-feira.
sexta-feira, na Praça Mauá. Vice-presidente da República, Michel Temer. Dá uma olhada aí, a fotografia. Vê aí a filmagem. 100 pessoas. 100 pessoas. Mas a juíza estava lá. A juíza estava lá. Foi lá cumprimentar. Ah, é? Estava lá. A juíza da 118. Estava lá. Você não pode fazer nada, não pode falar nada. Bicho, proibir que um candidato dê uma caneta para lembrar o nome dele. E o número? E o nome do partido. Proibir. Proibir que dê uma bola para a criança. É proibido, não pode dar. Um papagaio. Papagaio, mas não é papagaio. O papagaio lá da... Da Maria Braga? Não é o da... Pode dizer até ser o da Ana Maria Braga. Mas não pode... Outro papagaio. Não pode dar para as crianças empinar. Camiseta também não pode? Camiseta não pode. Não pode nada. Não pode nada. Absolutamente nada. Nada. O candidato não pode usar a camiseta dele? Pode. O candidato pode usar a camiseta dele. Mas o duro é pôr o próprio nome na camisa e você andar na rua, pô. Olha, está muito difícil fazer campanha. Você pode usar o adesivo no dia do voto. Pode votar com o adesivo do seu candidato. Muito difícil. Isso aí pode... Eu vou fazer uma campanha agora, final do ano, eu vou fazer uma campanha. Eu vou tentar a reeleição de síndico no meu prédio. Então, você tem boa chance, eu tenho certeza. Vou mandar fazer umas canetinhas. Vou dar. Você tá vou dar umas canetinhas lá. Você está reeleito. Vou dar umas canetadas para ver como é que vai ficar. Olha, eu estava escutando o Pacilo falar sobre as docas. Eu fiquei quieto aqui e dentro do meu silêncio eu consegui chegar. Gente, ninguém discutia nada, ninguém brigava. O doutor José de Menezes Berenguer controlava a Companhia Docas de Santos com mão de ferro. Na outra ponta tinha lá o Saulo Viana. Saulo Viana. E o doutor Ezequiel Nucais. Esses três homens tomavam conta da Companhia Docas inteira. E como vice-presidente, o Augusto Barata. Não tinha política, não tinha a lei 8.630, 9.000, não tem nada disso, nada disso. A lingada era feita pelo estivador, era tirado a mercadoria do armazém, pelo trabalhador de armazém, e levado pelo carga e descarga e o estivador até o porão do navio. O dólar não era essa loucura que a mercadoria está chegando e o dólar está aumentando e o cara é obrigado a ir lá na Cassex aumentar o documento para poder fazer a exportação. Naquela época, as docas funcionavam direitinho, bonita. Passou para os políticos, virou essa caca que está aí. Ione Furukawa, participações aí dos nossos telespectadores e internautas, fique à vontade. Cheio de participações. A primeira é do Uriel Vilas Boas, que pergunta: na opinião dos debatedores, a presidenta vai conseguir uma reforma política que acabe com essa moleza de fazer tantos partidos políticos, acabar com o coeficiente eleitoral, criar voto distrital e impor a cláusula de barreira? Esse Congresso eleito agora dará essa sustentação? Você acha, Pacilo? Não, eu tenho convicção que não. Eu acho muito difícil, até porque o sistema está viciado. Esse é um processo de uma educação, né, cultural, política,
e que não vai resolver em um mandato. Então, isso foi só discurso. Eu acho que ela pode iniciar, pode lançar semente, pode tentar, em função da divisão, trazer uma resultante, né, no interesse de toda a coletividade, mas eu acho muito difícil que faça isso. Agora, o povo também vai ter que ajudar, vai ter que sair às ruas, vai ter que reivindicar mais, vai ter que exatamente cobrar desses políticos. Nós temos político que está lá há não sei quanto tempo, e nós temos regionais aqui que entrou com 30 mil votos, então não está preocupado com o Projeto Brasil. Os políticos não vão ter essa sensibilidade. Se o povo não empurrar, vai ser um pouco difícil. O Caio França, ontem participando com a gente no programa especial aqui da cobertura das eleições de 2014, aqui na TV, citou, na opinião dele, a necessidade de se acabar com as alianças para as eleições... Majoritárias? Não, proporcionais. Proporcionais, tá certo? Seria uma situação interessante, enfim, o partido vai sozinho e acabou, não tem nada de coligação, de aliança, nem coisa assim. Não sei, é uma ideia também que surge aí, né? E tem esse debate aí colocado na campanha pelo fim da reeleição, né, Heraldo? Porque, na verdade, a aliança no proporcional, ela beneficia os grandes, né? Aqueles grandes puxadores de votos. A não ser situações extremas como essa do Celso Russomano, que arrematou aí 1,5 milhão de votos, essa coisa toda, mas dificilmente nós temos candidatos com esse potencial de voto, né? Então, realmente, eu acho que essa vedação a coligações na proporcional, realmente vai ter que, o partido vai ter que andar sozinho, vai ter que andar com suas próprias pernas. Agora, eu também acho pouco provável que a presidenta consiga essa tão propalada reforma política, porque ela vai enfrentar um Congresso dividido, o país está dividido, né? Então, eu acho muito difícil. Pouco renovado. Antovani, o que você acha? Dá para fazer uma reforma, dá para melhorar alguma coisa nesse jogo democrático aí, nessa coisa eleitoral ou não? Normalmente eu parto na tecla. Quem está no poder, se quiser, faz. Meu querido Boturão, sim, Heraldo Pacilo, vocês sabem, se não sabem, procurem. A força que tem o poder da caneta de uma pessoa sentado numa cadeira do executivo. Além da cadeira, vocês, olha, eu vou ficar, fica chato eu ficar batendo nisso aí, mas eu vou bater de novo. O cara tem a caneta. Para decidir, não é? E tem a chave do cofre, cacete! Grana, dinheiro! Ele faz o que ele quer. Ele coloca dentro de uma Câmara Federal 4 artigozinhos. Passa pelas comissões em medidas de urgência. E tem pareceres. Sabe como é que é o parecer, Pacilo? Sabe como é que é? Não. Nada a opor quanto ao aspecto legal. E pau! Vai embora, vai para frente. E vai, é só isso, mais nada. E esta mesma frasezinha, você a utiliza na parte financeira, quando o projeto tem despesa, mexe no código, mexe no orçamento, ele vai também ali embutidinho. E quando você não quer perder mais tempo, você coloca, mantém-se os demais artigos e em cima tu coloca, e este, onde couber. Acabou. Onde couber? Acabou, onde couber. Onde couber. E aí então o moleque que ganha 15 mil, 20 mil por mês dentro de uma Câmara, que não faz outra coisa, coloca lá, põe após o artigo 5º, porque no 6º não dá para pôr, porque é o final, após publicado, então não dá, tem que ser antes.
E acabou. Pronto, está feito a lei. A Dilma faz isso a hora que quiser. É só ter peito. É só ter peito. Quantos moleques novos tem lá? Quantos novos tem deputado federal? Os novos não têm acesso. Como que não tem acesso? Não tem porquê. Nós vamos ficar no baixo clero Não lá, deixam, Mantovani, não. você sabe muito bem Por que disso. não deixam? Se tiver uma oposição bem articulada, a Dilma não conseguiu emplacar nesse primeiro governo dela. Teve derrotas Homéricas. nesse parlamento. Meu querido, Um parlamento agora de oposição, francamente de manda- oposição, manda a não vai ter Dilma muito chamar sucesso. o Disseu. Eu disse seu. Manda a Dilma chamar o Valdemar Costa Neto. Ixi, Maria. Põe lá dentro. Não, vocês não podem Põe, mais. lá, então. põe lá que tu vai ver se não aprova. Olha, Aprova na hora. Não, chama também o Os dois de pessoal. mesa. Aprova na hora. Tropa de vamos choque. lá, ô. Nesse chama o aspecto, Valdemar e Zé Dirceu. Aprova na Meu hora. Deus. nesse aspecto você tem razão. Mantovani. Genuíno. Então chama o Genuíno também. Aproveita e chama todo o pessoal de Pedrinhas. todo Nesse mundo aspecto aí. você tem razão pelo O seguinte. Genuíno já disse ontem, estavam batendo taça de champanhe. Pois é. Porque, olha, E comendo caviar beluga, hein? Aí, bola. 2006 houve um mensalão, o Lula foi reeleito. Certo? Houve aí a condenação, não ficaram na cadeia, já estão em casa. Tem agora o problema aí do petrolão e a Dilma também foi reeleita. O brasileiro é condescendente com isso. Não assusta mais, Mantovani. Muito bem, Ione, tem mais questionamentos aí, participações, para a gente fechar aqui o painel regional, não? Da Maria José do Boqueirão para o Dr. Heraldo. Você não considera que o Brasil está dividido com ideologias diferentes? Considero sim. O resultado das urnas aí cravou mesmo essa divisão do país. E é aquela história, a Dilma foi reeleita com base num discurso assistencialista e o mais sintomático é aqueles que pagam por esse programa, que em suma é o Bolsa Família, aqueles que pagam por esses serviços disseram claramente que não apoiam mais esse sistema de governo. O Brasil está dividido. Ione, mais uma participação? Mais uma da Marlene do Imbaré, que mandou um abraço a todos e disse: Mantovani, você está de parabéns pelo falado dos idosos. Para que vamos votar se não tem melhora para os aposentados? Tá vendo, Mantovani? Vai, Mantovani. Cravou a sua opinião. Não tem melhora para aposentado. A Dilma vai melhorar a vida do aposentado? Não. Sei. Vamos embora, fechando aqui mais uma edição do Painel Regional, agradecendo sempre aqui ao Heraldo, ao Mantovani Calejão aqui à minha esquerda, tá certo? Agradecendo do outro lado aqui da mesa o Pacilo e a participação sempre importante da Ione Furukawa, cumprimentando aqui a casa pela transmissão importante, o programa de ontem, não é? Com a equipe toda aqui da TV Santa Cecília, os jornalistas da TV Santa Cecília, trazendo informações a todo momento sobre o que acontecia no Brasil inteiro e no cravo, não é? A reeleição da presidente Dilma Rousseff. Parabéns a todos, obrigado a todos que participaram aqui com a gente também, mais essa edição do Painel Regional. Segunda a sexta estamos ao vivo, você sabe, 1h30 da tarde. A nossa reprise é às 8 da noite, no sábado às 3 da tarde e aos domingos às 5 da tarde. Tchau. No cravo e